Graça e paz, amados irmãos. Estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez. Fiquemos em pé. Senhor Deus, aqui chegamos pela fé mais uma vez, reunidos nesse lugar em Tua presença. Agora nós rogamos ao Senhor que o Senhor possa se fazer presente nesta noite, falar a cada coração e tratar conosco uma vez mais. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Nós vamos cantar o número 29 do nosso hinário. A voz de Jesus. Logo após esse hino, a irmã Alice vai cantar o seu hino. 29, a voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Me deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Graças a Deus. Pode ficar desse lado aqui. Isso. A irmã Alice Elias. Nós vamos ouvir o hino Casinha Velha, né? Pela manhã
simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje não é tão diferente, já não é como antigamente, que saudades dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom demais, né? Ouvirmos pai e filha cantando. Deus continue abençoando o irmão Elias e a irmã Alice. O Senhor nos sustente a cada dia. E nós vamos cantar mais um hino. O nosso é o último hino, né? Antes da mensagem. 105. Para atrapalhar vocês um pouquinho. Vocês já estavam com outro pronto aí, né? Número 105 é Andando com Jesus. Meu Jesus me guia os passos. Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus me guia aos passos, no caminho vem guardar, neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar.
falam mais em desenganos, em fraqueza, em provação, mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus me guia aos passos, meu caminho vem guardar neste mundo tenebroso. Só por mim não posso andar, sei que meu amor é fraco e me inclino a tropeçar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus me guia aos passos, meu caminho vem guardar neste mundo tenebroso. Só por mim não posso andar. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do primeiro verso, ou vamos apenas ler o primeiro verso e depois comentando e meditando versículo a versículo. Fiquemos em pé. No princípio era a palavra. Aí na sua Bíblia provavelmente é o verbo. A palavra, ou o verbo, estava com Deus e a palavra era Deus. Amado Deus, aqui estamos mais uma vez em Tua santa presença para falar de um assunto tão tremendo que é esta palavra. Abra o nosso entendimento, toma o controle, que não seja apenas a capacidade humana para se expressar, mas seja o Teu Espírito ungindo, ensinando a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus, porque estamos mais uma vez nesse lugar de adoração e podemos falar a respeito dessa santa palavra. A Escritura de João, nós vamos meditar e começar a meditar um pouquinho no Evangelho de João. Eu amo muito esse Evangelho, pois ele traz a suprema deidade de Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Vocês sabem o que são os evangelhos sinóticos? É uma palavra muito usada para descrever os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Pois Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muita similaridade nos fatos do texto. Então você vai encontrar muitas passagens repetidas de Mateus, em Marcos, em Lucas e assim sucessivamente. Por isso, então, os estudiosos chamam de evangelhos sinóticos, porque eles compartilham,
muitos textos são compartilhados pelos 3 evangelhos. Já o evangelho de João, ele é bastante diferente. Ele tem cerca de 90% de todo o seu conteúdo exclusivo. Ou seja, 90% do conteúdo de João você não vai encontrar em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Assim como nos evangelhos sinóticos, eles deram ênfase nos milagres, nas parábolas, nos discursos públicos de Jesus, João ele não vai dar tanta ênfase nesses assuntos, mas ele vai apresentar Jesus como sendo o Verbo, o Filho de Deus, e muitas vezes como sendo o próprio Deus. A encarnação, o Verbo feito carne. Por isso, o Evangelho de João tem um valor maravilhoso no cânon bíblico, né? E ele já começa o Evangelho de uma maneira tão diferenciada. Enquanto Mateus começa contando a genealogia de Jesus, do seu nascimento terreno, João vai um pouquinho mais profundo e ele volta antes da criação. No princípio era o Verbo. Ele volta um pouco antes de, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque ali é a criação, Gênesis 1. João volta um pouco antes. Esse Verbo estava com Deus. E este Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí agora entra então Gênesis capítulo 1. Quando nós lemos esses primeiros versículos, podemos ligar a tantas outras escrituras, como Colossenses. Nós já estudamos Colossenses, não é? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Na verdade, um pouquinho antes, a partir do 15. Falando, se fosse para dar um tema, eu chamaria Evangelho cristocêntrico, ou seja, um evangelho onde Cristo é o centro. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Por isso, quando nós vemos expressões, como já ouvimos, né? Vocês vão ficar só com Jesus? Como se só com Jesus fosse algo insignificante.
como se Jesus fosse algo desprezível. Quando nós lemos e entendemos que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, centraliza em Cristo. Irmãos, é algo tão tremendo. Cada livro do Antigo Testamento, em cada versículo, ele estava apontando para Cristo. A lei apontava para Cristo. Até mesmo uma história de redenção baseada nas leis judaicas, como o livro de Ruth, aponta para Cristo, parente redentor. Quando você lê a história, o livro de Cantares, ali você lê, você vê tipificando Cristo e a igreja. Quando você passa por toda a lei, por todos os livros do Antigo Testamento, todos eles estão apontando para Jesus Cristo. Todos os profetas falaram a respeito dele. É por isso que lá em Apocalipse 11, 15, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, se você volta no Apocalipse 10, 7, quando ele toca, ele cumpre o mistério de Deus. Ou melhor, o segredo. Vai ver como que a gente fica com a Escritura a vida toda falando errado? Se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Que segredo era esse? Era Cristo. Se você olhar ainda em Colossenses, e a gente já estudou aqui, ainda no capítulo 1, ele diz assim, o versículo 26, o mistério, veja gente, a Escritura está tão clara. Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, conforme anunciou os profetas, o segredo de Deus, conforme anunciou os profetas seus servos. É o segredo. Aqui vem o apóstolo Paulo e explica que segredo que é esse, que mistério que é esse. Ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, em que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando o sétimo anjo, lá em Apocalipse 11, 15, porque ele só toca a sua trombeta após uma série de pragas cair sobre a terra, você vê Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Após as duas testemunhas em Israel, quando ele toca, então você vai ver que houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, cumpriu. Cumpriu o quê? O segredo. Cumpriu o segredo de Deus. Naquele momento do toque da última trombeta, conforme o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ante ao som da última trombeta. Conforme Jesus fala em Mateus 24, que ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra com rijo clamor de trombeta. Na sua vinda. O momento, o dia e a hora de sua vinda. O segredo está cumprido. É tão claro, né? Quando você começa a olhar a própria Escritura respondendo ela mesma. Então, quando eu vejo pessoas colocando Cristo como um ator secundário, alguém dizer que a Bíblia não vale quase nada, você vai ficar só com Jesus? Não. Eu só preciso de Jesus mesmo. Ele é tudo que eu preciso. Porque afinal, todas as coisas subsistem por Ele.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Agora eu estou lendo João 1 de novo, versículo 4. Nele estava a vida. Aleluia. Essa vida que ele diz, eu dou-lhes vida eterna. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. É interessante como ele conseguiu ligar Cristo e a palavra. Cristo é a palavra. Porque o Salmo 119, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui João está trazendo à tona que Jesus era a luz. Que coisa, né? Encaixou perfeitamente. Ali estava a palavra. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Hebreus capítulo 1. Você pode acompanhar, porque esse é um assunto, talvez a gente vai repeti-lo várias vezes, porque é um assunto de grande profundidade, de grande relevância e importância. Hebreus capítulo 1, versículo 2, 1 e 2. Havendo Deus falado, ou aqui na minha tradução, Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, lá na antiga aliança, né? Falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Não há como ignorar essa escritura. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Isso tudo está falando a respeito de Cristo. Aonde que nós paramos aqui em João? 10, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. O mundo criado por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui a minha Bíblia me dá uma referência de Lucas 19. E eu gosto de buscar sempre as referências, porque nos ajuda a compreensão do texto. 19:14.
mas os seus cidadãos Vamos ler do 10, que eu falei desse versículo 10 hoje à tarde, né? Lucas 19, 10, ele diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a função dele. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Eles estavam imaginando que Jesus estabeleceria um milênio imediatamente. Botaria o Império Romano para correr e sentaria no trono de Davi. Então, Jesus conta a eles uma parábola para ver se eles iam entender que o seu ministério, na sua primeira vinda, ele não faria o que eles estavam achando que ele faria. Ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele chamou os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo, não queremos que esse homem reine sobre nós. É interessante, né? Eu vou parar aqui, porque aqui Jesus está mostrando justamente o que aconteceu em sua primeira vinda. Ele vem como Messias. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O seu povo diz, nós não queremos que você reine sobre nós. Nós não desejamos. Eles estavam sim esperando o Messias, eles estavam aguardando a vinda do Messias, e quando o Messias veio, eles não quiseram aceitá-lo. Assim tem acontecido para muitos que têm orado e pedido a Deus uma resposta, uma direção. Quando Deus envia a direção, a resposta através de sua palavra, ele diz, não era isso que eu queria. Eu sempre tenho orado, já há algum tempo, e dito, Senhor, eu quero estar perto de onde o Senhor está trabalhando, eu quero fazer parte do que o Senhor estiver fazendo. E quando veio a oportunidade, quando Deus traz diante de nós a sua palavra, e parece que ele fica te olhando e te perguntando, você falou que queria estar perto, você falou que queria fazer parte, agora a sua decisão, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua posição? Porque esses judeus estavam esperando o Messias. É provável que cada judeu na face da terra, pelo menos uma vez ao dia, ele clamava a Deus pelo Messias. Vem logo, Messias. O Cristo. E quando o Messias veio, eles disseram, não, nós não queremos você sobre nós. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas glória a Deus por isso, porque eles não receberam. Deus pôde então abrir a porta do Evangelho aos gentios. E quando nós falamos de enxerto, mais uma doutrina que aprendemos errado, contrário à Bíblia. Porque quando nós olhamos na Escritura, o que é enxerto, quando Paulo fala sobre fomos enxertados na videira, quando nós aprendemos a vida toda que o enxertado está errado.
Mas quando você vai ver o contexto, abra lá Romanos 11. O enxertado produz fruto mau, o enxertado não é bom, tem que ser nascido da videira. Mas quando você olha o contexto de Romanos 11, que fala sobre esse assunto, aí você vai entender. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Prefiro ficar com o que está aqui. Romanos 11, a partir do versículo 11. O 10, aliás, vamos ler do 9 para entender um pouquinho. Davi diz que a sua mesa se torna em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em recompensa para ele. Está falando dos judeus, né? Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam, para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes, pela sua queda, quer dizer, veio para o que eram os seus rejeitaram. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus o rejeitaram, e pela sua queda a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúmes. Que coisa, não? É o versículo 12 do capítulo 11 de Romanos diz: ora, se sua queda é a riqueza do mundo, e sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Está falando ainda dos judeus. E se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que ele está dizendo? O gentio é como essa oliveira selvagem. O ramo, o galho, que provém da videira foi cortado, o judeu. E nós, gentios, oliveira selvagem, algumas traduções dá como zambujeiro, bravo, somos enxertados nesta oliveira e nos alimentamos e recebemos vida dessa oliveira, a palavra de Deus, o alimento para as nossas almas. Então, se você foi enxertado, ô gentio, não fique te gloriando contra os ramos. Do que ele está falando aqui, gentio e judeu? Qual é o ramo que nasceu da oliveira? Judeus. Se há um ramo original, são os judeus. Os gentios não são ramo original, não. O gentio foi enxertado. Nós estamos ali porque eles rejeitaram. Então nós fomos enxertados. Agora veja o que Paulo vai dizer. Não te glorie contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que está sustentando você. Em outras palavras, você não é lá grande coisa. Você tem que dar glória a Deus porque Deus te deu o privilégio de ser enxertado nessa oliveira. Tu então dirias: os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem é ramo natural? O judeu. Deus não poupou os judeus. Cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade, se, olha, isso aqui é muito importante, se
Porque há uma grande diferença na doutrina arminiana e calvinista. Se eu não estou enganado, o calvinista ele tem a visão uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, nada do que você fizer interfere no plano de Deus para a salvação. O arminiano já entende isso aqui. Você é salvo, sim, mas as suas ações interferem, sim, porque aí está o livre-arbítrio. Entender predestinação e equilibrar isso com o livre-arbítrio é entender que predestinação é que Deus te viu antes da fundação do mundo, Ele viu as suas escolhas, então as escolhas são suas. E baseado nas suas escolhas, estão entendendo? Você pode interferir, sim. Porque Paulo está dizendo, se a bondade, se permanecerdes na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. Quer dizer, resumindo, ele cortou o próprio ramo original, que é o judeu. Colocou você, uma oliveira braba, um zambujeiro, enxertou na oliveira. Agora, se você não permanece nessa bondade, se você não permanece nessa fé, ele também te corta. Se ele cortou o original, não vai cortar um enxerto. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, vão ser enxertados. Olha que coisa gloriosa. Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Mas se tu fosse cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte para Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Graças a Deus. Ficou claro aí a questão da oliveira? Não, você tem que nascer da oliveira. Só quem nasceu da oliveira é Israel. De acordo com essa escritura aqui. Eles são o galho, o ramo original da oliveira. Eu sempre cantava, quase parei de cantar aquele hino, né? Que parece que chocava, né? Mas choca com o que nós conhecemos. Mas não choca com a Bíblia. Uma vez alguém me perguntou, eu falei, não, nós tem que continuar cantando, porque é o que a Bíblia diz. Nós éramos, sim, zambujeiro bravo. E a nossa natureza continua sendo zambujeiro bravo. Como eu falei, essa carne continuará sendo carne gentia. Todavia, agora estamos recebendo vida da videira, da oliveira. Oliveira, né? Essa oliveira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa gloriosa. Ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Ele veio para os galhos originais da oliveira, aqueles que nasceram originalmente da oliveira, judeus. E esses judeus o rejeitaram. Agora nós, que não somos da oliveira, veja, nós que não somos ramo original dessa oliveira, fomos enxertados na oliveira, nós gentios. Se nós não permanecermos fiéis a essa palavra, nós também somos cortados. É simples assim. E se o judeu crer, porque a salvação é pela graça mediante a fé, ele é de novo enxertado, porque afinal ele é do ramo original. Aleluia. Era uma oliveira. Tem aí? Que número que é? 340 do antigo. Ah, é do antigo. 340 do antigo. Vamos tentar aí de cor.
Vamos lá? Era uma oliveira e um ramo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá frutos bons, assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, Cristo é oliveira, nele sou feliz, aleluia, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é esta oliveira, aleluia. Então ele veio para o que era seu, os seus não receberam. E porque eles não receberam, então nós podemos receber. Nós podemos ser enxertados nessa oliveira. Mas, voltando a João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando você vai para Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. Na carta aos Gálatas, carta de Paulo às igrejas da Galácia, né? Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, nós lemos o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Novamente, o centro da adoração, da salvação, da filiação a Deus está em Cristo Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para uma herança, deixa eu ler o 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. Na primeira de João, epístola, né? Primeira epístola de João, já é a próxima aí. Você está em Pedro, avança um pouquinho, você vai passar a 2 Pedro, depois 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 1. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Da mesma forma como os seus não receberam, da mesma forma como o mundo não o conheceu, da mesma forma ele também não nos conhece. Da mesma forma também você é perseguido. Assim como perseguiram a Deus, perseguem a nós. E então, volta lá em João, que aí a gente vai encerrar com esse versículo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí ele dá todo esse prólogo, então ele conclui no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Que coisa maravilhosa é podermos crer nessa palavra, sendo Cristo o centro desse evangelho. Eu desejo em toda a minha vida que Cristo seja o centro da minha pregação. Que eu possa o tempo todo apontar vocês para Cristo, apontar Cristo para vocês e levá-los a Cristo. Então não fique muito com os olhos em mim. Eu estou apenas mostrando que é Cristo o centro. É Ele que merece a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração. É Ele, não eu. Porque eu sou homem como você, ser humano como você. Mas Cristo é a palavra feita carne. Senhor, como é maravilhoso ficar meditando nesta tua palavra, entendendo a grandeza de tudo que nós temos lido, o plano de salvação, como o Senhor traçou isso, e escolheu pessoas que
que talvez o sistema religioso não daria nada por nós. Mas o Senhor escolheu os pequenos para fazer vasos de honra, para enxertar nessa videira. Senhor, que possamos produzir frutos, que possamos, nossas ações, produzir bons frutos para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ele é bom demais, né? Nosso próximo culto aqui já será a Santa Ceia, né? Daqui 15 dias, o Senhor permitindo. Eu creio que em breve, e eu quero pedir aos irmãos que orem em favor disso. Em breve, vai depender de Deus nos dar o meio para isso, que hoje ainda não temos o meio, o elemento humano para isso, né? Tenho falado bastante com o irmão Fernando sobre isso, esse trabalho que nós começamos com os jovens na tarde. Jovens, eu digo, mas é toda a igreja, né? Isso é um trabalho muito importante. Desculpem. Quanto mais chega o frio, a gente começa a raspar a garganta, nariz, né, escorrendo. Isso vem o pacote completo do frio, né? E como eu estava falando, nós tenho conversado com o irmão Fernando. Não sabemos ainda de que maneira Deus nos dará essa condição, mas quem sabe, assim que Deus der essa condição, a gente poder retomar o culto semanal. Talvez até todo sábado. Então eu peço que nos ajude em oração nisso, porque se formos voltar, faremos os sábados como nesse formato que fizemos hoje. Trabalho à tarde e o culto fica muito bom, né? Um trabalho que nos ajuda muito no crescimento de cada um de nós. Todos nós somos beneficiados com esse tipo de trabalho. Não estou prometendo nem uma data, mas estou dizendo, me ajudem a orar para que Deus possa enviar os meios para que tudo dê certo, tendo em vista que temos aí vários roteiros também, né, que têm sido incorporados na agenda, mas como esta é a igreja que tem a maior parte dos jovens, né, e a condição de vir conosco mais algumas jovens, né, então nós decidimos por estabelecer um ponto de apoio aqui para os jovens, e daqui sai o conteúdo e matéria para outros lugares, irmãos que congregam conosco, que são jovens também, podem também participar à distância, né? Não sei ainda como faremos, mas eu confio muito na direção de Deus. Então, conforme Deus vai mostrando, a gente vai dando os passos, né? Fiquemos em pé. Então, a princípio, ainda na agenda de 15 em 15 dias, daqui 2 semanas, cairá no dia 4 de junho. Estaremos aqui, se Deus permitir, para a Santa Ceia. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse bom tempo. Obrigado por Tua palavra em nosso meio. E agora, enquanto vamos para os nossos lares, possa o Senhor nos livrar e nos guardar de todo mal e perigo do caminho, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo culto, aqui o Senhor permitindo.